Uso de um algoritmo, isto é, uma sequência de passos que você pode executar para determinar uma fração geratriz correspondente a uma dízima periódica. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Aqui nós temos algumas dízimas periódicas. Perceba que existe uma parte que se repete após a vírgula, por isso esse nome periódico, tá? Observe que neste primeiro caso, a parte que se repete é o 4. A gente vai dizer que neste caso o período é formado pelo 4. Agora aqui nesta outra dízima periódica, você percebe que a parte que se repete é o 15. O 15 é o período. Beleza? Agora, observe aqui neste terceiro exemplo que a parte que se repete é formada apenas do 6. O período é formado apenas pelo 6. Beleza? Muito bem. Agora, observe aqui neste último exemplo que a parte que se repete, isto é, o período, é composto apenas pelo 52. Prontinho. Veja que aqui nesses dois primeiros exemplos, o período, isto é, a parte que se repete, aparece logo após a vírgula. A gente diz que essas dízimas periódicas são simples. Agora, nesses outros dois exemplos aqui, entre a vírgula e o período, você observa alguns algarismos. A gente vai dizer que essas aqui são dízimas periódicas compostas. Esses algarismos que aparecem entre a vírgula e o período, eles são chamados de antiperíodo. Então, aqui o antiperíodo é o 1 e aqui o antiperíodo é formado pelo 2 e pelo 3. Muito bem. Identificados esses detalhes, fica muito fácil. Observe, vamos começar colocando um traço grande de fração em todos esses casos. A regra para determinar o numerador de cada fração geratriz é sempre a mesma. Esqueça a vírgula, você vai pegar todos os algarismos até o período e vai formar um número. Neste caso, 0,4, só que 0,4 é o mesmo que apenas 4. Aí você vai subtrair o número formado por todos os algarismos que aparecem antes do período. No caso aqui você tem apenas o 0. Vamos ver se você entendeu mesmo. Esqueça a vírgula, a gente vai pegar o número formado por todos os algarismos até o período. Neste caso aqui, a gente fica com 215. Aí a gente vai subtrair o número formado por todos os algarismos que aparecem antes do período. No caso aqui, apenas o 2. Beleza? É fácil ou não é? Vamos mais uma vez. Esqueça a vírgula, vamos pegar o número formado por todos os algarismos até o período. Então, aqui temos 2.216. Aí a gente vai subtrair o número formado por aqueles algarismos que aparecem antes do período. Veja, neste caso, vamos subtrair 221. Vamos fazer mais uma vez. Esqueça a vírgula, vamos pegar todos os algarismos, inclusive aqueles que aparecem no período. Aqui forma-se o número 42.352. Aí a gente vai subtrair o número formado por aqueles algarismos que aparecem antes do período. No caso aqui, vamos subtrair 423. E aí, essa parte é fácil? Eu espero que você esteja entendendo. Pois muito bem. No caso da gente ter aqui uma dízima periódica simples, o denominador vai ser formado de tantos 9s quantos sejam os algarismos do período. Como assim, professor? Se o período tiver um algarismo, você vai colocar um 9. Se o período tiver 2 algarismos, você vai colocar 2 9s. Forma-se, então, 99. Se o período tivesse 3 algarismos, você colocaria 999, tá? E no caso de ser uma dízima periódica simples, acabou. É só isso. Agora, no caso de ser uma dízima periódica composta, isto é, quando você tiver aqui algarismos formando o antiperíodo, você vai fazer o seguinte. Você vai colocar tanto os 9s quanto sejam os algarismos do período. No caso aqui, o período tem um algarismo, coloquei um 9. E você vai colocar tanto os zeros quanto sejam os algarismos do antiperíodo. Aqui o antiperíodo é formado apenas por um algarismo, então vou colocar um 0. Veja este outro exemplo. Aqui eu vou colocar 2 9s, porque o período é formado por 2 algarismos. E eu vou colocar 2 zeros, porque no antiperíodo eu tenho 2 algarismos.
E basicamente é isso. Vamos concluir. Neste primeiro caso, 4 menos 0 é 4 e o denominador é 9. Isto é, se você dividir 4 por 9, o resultado vai ser 0,44444 para sempre. Vamos analisar agora esse segundo caso. 215 menos 2 é 213 e o denominador é 99. Então, dividindo 213 por 99, você encontra 2,15 e assim por diante. E agora vamos ver esse terceiro caso aqui. Calculando 2.216 menos 221, você encontra 1.995. Esse vai ser o nosso numerador. E o denominador é 90. É claro que se você quiser, você pode simplificar essas frações, mas meu foco nesse vídeo aqui é apenas exibir uma fração geratriz. E é isso que a gente está fazendo. Beleza? Vamos fazer mais esse aqui. Eu vou colocar aqui o traço de fração. E neste caso eu vou fazer 42.352 menos 423. O resultado é 41.929 e o denominador é 9.900. E é isso aí. Para cada um desses casos, encontramos uma fração geratriz. Hora da revisão. Primeiro passo. Identificar o período, a parte que se repete. Aqui o período era 4, aqui era 15, aqui era 6, aqui era 52. No caso do período aparecer logo após a vírgula, temos uma dízima periódica simples. No caso de termos algarismos entre a vírgula e o período, temos uma dízima periódica composta. Esses algarismos que aparecem entre a vírgula e o período, eles compõem o antiperíodo. Para escrever a fração geratriz, o numerador segue sempre a mesma regra. Você esquece a vírgula, pega todos os algarismos até o período, forma um número e coloca aqui. E desse número você vai subtrair o número formado por todos os algarismos que aparecem antes do período. No caso aqui, ficamos com 0,4, que é 4 menos 0. Neste caso aqui, esquecendo a vírgula, o número formado por todos os algarismos, incluindo o período, é 215, e a gente subtrai o número formado por aqueles algarismos que aparecem antes do período. Aqui, no caso, apenas o 2. Então, 215 menos 2. Neste caso aqui, esquece a vírgula, pega o número formado por todos os algarismos, inclusive aqueles que aparecem no período. Então, 2.216, menos o número formado por aqueles algarismos que aparecem antes do período. No caso aqui, forma-se 221. Aqui está. Mais nesse exemplo aqui, esquece a vírgula, pega o número formado por todos os algarismos até o período. No caso aqui, formou-se 42.352. Menos o número formado por aqueles algarismos que aparecem antes do período. No caso aqui, forma-se o número 423. Então, a regra do numerador é sempre a mesma. E para o denominador? Se a dízima periódica for simples, você vai colocar tantos 9s quantos sejam os algarismos do período. Um algarismo, um 9. 2 algarismos, 2 9s. Se tivessem 3 algarismos, 3 9s. E no caso da dízima periódica ser composta, o começo é do mesmo jeito, você vai colocar tantos 9s quantos sejam os algarismos do período. Aqui, um algarismo, um 9. 2 algarismos, 2 9s. E tantos zeros quantos sejam os algarismos do antiperíodo. Aqui o antiperíodo tem um algarismo, então coloquei um zero. Aqui o antiperíodo tem 2 algarismos, coloquei 2 zeros. Para concluir, você faz a subtração, que aparece no numerador, e pronto, você encontrou uma fração geratriz. Se você quiser continuar praticando, tente determinar uma fração geratriz em cada um dos seguintes casos. 2,55555, em que o período é 5, e de 13,1, 2, 2, 2, 2 e assim por diante, em que o período é 2.